E aí, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos aí, então aos planos de estudos tutorados, volume 2, né, o PET. Hoje a gente vai fazer as atividades da semana 1, página 64 até a página 69. Então pegue seu caderno aí e vamos fazer junto essas atividades. Bom, o tema que a gente vai falar hoje nessas atividades aí é a Revolução Francesa. E antes de falar da Revolução Francesa, a gente tem que voltar um pouco aí no Antigo Regime. A França do Antigo Regime trazia vários elementos que remetiam à sociedade feudal. Na França do absolutismo, a sociedade continuava marcada por privilégios e dividida em ordens ou estamentos. Analise a imagem 1, identifique qual grupo dentro da sociedade francesa cada indivíduo representa e como ele se encontra representado na própria imagem. Associe a imagem deles às camadas presentes na pirâmide social da imagem 2. Identifique o estado a que pertence, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. E depois preencha a tabela fornecendo as informações solicitadas quanto à composição e atuação de cada grupo dentro da sociedade francesa do século XVIII. Então, a gente vai analisar aí como que era a França pré-revolucionária. Então, antes da Revolução, como que a França estava dividida. E aí a gente tem duas imagens, pessoal. Na imagem 1, a gente tem aí um cara, né, curvado aí, carregando os dois outros, né? O que essa imagem estaria representando aí? A sociedade francesa, pessoal, ela era dividida em três partes. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, né? O primeiro estado seria o clero, seria a igreja. O segundo estado seria a nobreza, os nobres. E o terceiro estado seria o povo em geral. Nessa imagem, se vocês perceberem, né, o povo é aquele que está carregando os outros dois. Né? Esse primeiro aí, nessa imagem aqui, né, que eu estou apontando com a setinha do mouse, ele estaria representando o clero. Esse aqui estaria representando a nobreza. E aquele cansado que está carregando todo mundo seria, então, o povo, né, o terceiro estado. E aí pede para a gente completar aí essa pirâmide. Então, como que essa pirâmide vai ficar? Vocês vão colocar aí primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, ok? Podem colocar aí só os nomes. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado a burguesia. Aí eu coloquei algumas outras informações, né, para a gente poder completar justamente o quadro que tem depois. Então a gente tem aí, ó, o primeiro e o segundo estado, eles tinham terras, cargos, privilégios, isenção fiscal, né, não pagavam imposto. E o terceiro estado, eles tinham a obrigação, né, de pagar os impostos, ok? Eram aqueles que sustentavam aí a população, né, do clero e da nobreza. E aí a gente tem aí embaixo para completar um quadro. Então, vamos lá. Primeiro estado, quem são os membros? O clero. Qual que é o percentual da população? De 1 a 2%. Quais são os privilégios? Diversos privilégios, entre eles não pagar impostos. Quais as obrigações? Eles cuidavam aí da religião. Lembrando, pessoal, que o clero, você tinha também o alto clero e o baixo clero. Né? Você tinha aqueles padres que não tinham tanto prestígio, não tinham tanto poder. Né? Essa é um resumo da sociedade, mas ela era mais complexa do que isso. O segundo estado, a nobreza, também mais ou menos 1 a 2% da população, também tinha os privilégios de não pagar impostos. Quais as obrigações? Né? Eles tinham os cargos públicos e administrativos aí do governo, beleza? E o terceiro estado? O terceiro estado é todo mundo que não fazia parte nem do clero nem da nobreza. Burguesia, artesãos, camponeses, trabalhadores livres, né? Então, o maior dos estados era o terceiro estado. Olha só, o percentual da população de 94 a 98%, né? A grande maioria. Quais os privilégios? Nenhum. Né? Essa parcela da população não tinha privilégios. E quais as obrigações? Eles é que pagavam impostos. Eles arcavam aí com os impostos, ok? Pessoal, na próxima atividade a gente tem aí uma imagem e a gente pede para analisar essa imagem, ok? Vai falar então que a Revolução Francesa é a dominação que se dá ao conjunto de acontecimentos que ocorreram entre os anos de 1789 e 1799 na França. Esse período marcou profundamente a história do país, da Europa e de todo o mundo. A imagem abaixo é a capa do livro A Revolução Francesa, Passo a Passo, lançado em 2015. A partir do pensamento dos filósofos que acreditavam em uma vida mais livre e feliz, este volume ilustrado explica o regime comandado pelos reis, o papel dos burgueses na revolução, a resistência da nobreza
em perder privilégios e a passagem para a democracia. Então está pedindo para vocês analisarem essa imagem. Vamos ver o que está perguntando. O que você observa na imagem? Então o que a gente consegue ver nessa imagem? Que a gente está tendo um confronto, né? Um confronto entre a população e entre soldados. Né? Então a gente tem um confronto aí entre esses dois grupos, né? O grupo da população e o grupo dos soldados, né? Que é controlado pelo governo. Quem são as pessoas que estão representadas nas ilustrações da capa do livro? A que classe social elas pertencem? Então, qual é a maioria da população? São o terceiro estado, né? Então, esses aí são pertencentes ao terceiro estado e também, né, alguns aí militares, né, que estão representando o governo. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão lutando, né? Elas estão em um combate. O que a onda amarela que invade as ruas e a vela representam? A gente já estudou isso. Isso é o quê? O iluminismo, né? As ideias iluministas é como se elas estivessem iluminando aí o povo francês. Qual a relação do movimento iluminista com a eclosão da Revolução Francesa? O iluminismo vai inspirar a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa vai se inspirar nas ideias iluministas, né? Nesse novo pensamento que estava surgindo aí na Europa, ok? Pessoal, a gente tem agora número 3. Né? Número 3 está dizendo o seguinte. Em 1789, o povo francês levou a sério o fim da monarquia absoluta e estabelecimento da Primeira República Francesa, 6 semanas depois do ataque à Bastilha e 3 semanas depois do fim do feudalismo. A Declaração dos Direitos Humanos do Cidadão foi adotada pela Assembleia Constituinte Nacional como o primeiro passo para a escrita de uma Constituição para a República da França. De uma forma bem resumida, a declaração diz que todos os cidadãos devem ter garantidos os direitos de liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. A seguir, você encontra alguns artigos que foram estabelecidos nessa declaração. Então, a gente tem aí essa declaração e a gente tem aí alguns desses artigos. Né? O artigo número 1, o artigo número 4, e o artigo 1, o 2, o 4 e o 6. Agora vamos às perguntas. Qual a importância da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para a sociedade francesa da época? Pessoal, aí eu volto com vocês aqui, ó. E é principalmente esse artigo 1º aqui, olha só. Os homens nascem e são livres e iguais em direito. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Ou seja, todos são iguais, não deve haver diferença, né? Igual a gente tinha lá do primeiro, segundo e do terceiro estado. Então, a pergunta aí, qual que é essa importância, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para a sociedade francesa daquela época, que ela é uma mudança, né, ela é uma mudança no que se acreditava que era o certo. Né? Então agora se garante na lei a igualdade entre os homens. Em relação à característica estamental da sociedade pregada pelo feudalismo, qual o maior benefício que a declaração traz para a sociedade francesa do século XVIII? A igualdade entre os homens. Né? Então, o maior benefício é essa igualdade. O que a declaração estabelece como direitos naturais imprescritíveis do homem. Né? Então, direitos aí que ninguém pode tirar do homem. Aí a gente volta lá naquele trecho que fala o seguinte, ó, direitos à liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Então, liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. São direitos de todos os homens, ok? Bom, como a declaração expressava os anseios da Revolução Francesa, então a Revolução Francesa queria justamente essa mudança. Né? A Revolução Francesa queria que esse novo ideal fosse adotado, né? Que os homens fossem tratados de forma igual, né? Contrário do que era no absolutismo. Agora a próxima pergunta. Será que a declaração garantiu os direitos de todos os cidadãos na prática? Reflita sobre o papel da mulher no contexto que se seguiu a declaração dos direitos. Então, pessoal, aí a gente tem uma questão que é, será que realmente todos os cidadãos vão ser tratados igualmente? Né? Então, será que a partir daquela declaração a sociedade vai mudar completamente, todo mundo vai ser tratado de forma igualitária? E o papel da mulher? O papel da mulher também vai ser visto em pé de igualdade do homem, né? Então, não, né? Na verdade, a gente sabe que vão acontecer outras discussões para que as mulheres ganhem o seu espaço e para que todos comecem, né, a ter seus direitos garantidos.
E a última, qual a contribuição desse documento para a nossa sociedade atual, né? Então esse documento, ele é uma base importante para a nossa sociedade, né? Porque ele foi um primeiro documento que garantia esses direitos aí para os seres humanos, né? Para o homem, né? Bom, pessoal, depois a gente tem um texto aí falando sobre os jacobinos e os girondinos, né? Quando lá a Revolução Francesa vai chegar na parte em que a gente tem para formar uma nova Constituição, a gente vai ter esses dois grupos. Aí a gente tem uma imagem, né, de uma dessas reuniões e a gente tem um quadro, né, e tá pedindo para vocês preencherem o quadro aí, ó. Vamos preencher juntos aí, ó. Os girondinos. Quais os grupos sociais envolvidos? Alta burguesia francesa. Qual que é a posição política? É um grupo político moderado. O que defendiam? Instalação de uma monarquia constitucional. E eles se sentavam ao lado direito. Então eles queriam, né, que o rei continuasse com o governo, mas que ele fosse obrigado a seguir uma constituição. Os jacobinos eram pequenos comerciantes profissionais liberais. Então se lá nos girondinos era a alta burguesia, aqui a gente tem a baixa burguesia. Era um grupo político radical, ele queria mudanças, uma transformação muito grande. O que eles defendiam? A transformação da França em uma república. E onde eles sentavam no parlamento? Do lado esquerdo. E embaixo a gente tem os últimos aí, que são os pântanos. Também eram membros da burguesia, eles eram neutros. Ora eles apoiavam um lado, ora eles apoiavam os outros, mas geralmente eram conservadores. Geralmente, na grande maioria das vezes, eles não queriam mudanças radicais. E no lugar que eles se sentavam no parlamento era no centro. Ok? Então, completem o quadro de vocês. Bom, pessoal, bons estudos. Quem quiser entrar em contato comigo, tem aí o meu Instagram, o meu e-mail. Se inscreva no canal, dê um joinha. Eu não tinha feito os vídeos do 8º ano. Se vocês quiserem que eu continue fazendo, comenta aí embaixo que eu vou ter um prazer de estar passando esse conhecimento para vocês, ok? As referências que eu utilizei. Até mais!